Você acredita em Jesus e em sua palavra? Hoje vamos falar por que crer nele e na sua palavra não é uma opção, mas o princípio de tudo. Olá, paz do Senhor. Eu sou Leia. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Fala Leia. Vamos contextualizar o tema. Não é só saber quem ele é confiar, entregar, viver a sua palavra. E a palavra dele não é só um livro, é a própria voz dele para nós. E sem crer nele, não há como viver com ele, porque crer é a base de tudo. Então não adianta não crer nele e em sua palavra, porque não adianta viver sem ele, pois ele é a fonte, e sem essa fonte não há vida verdadeira. A gente pode ter tudo, mas sem ele vai faltar o principal, que é a razão, o sentido, a esperança. E a palavra, ela nos mostra o caminho. Sem ela, nós vamos andar sem direção. Fé não é só sentir, é se apoiar nele, mesmo quando nós não vemos. E a fé é o princípio de tudo, o começo de tudo. Lá em Hebreus capítulo 11, o verso 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois ela é o primeiro passo antes de qualquer outra coisa. É ela que vai abrir a porta, é o que transforma, deixa de ser religião e passa a ser relação, vida, presença. A fé, ela vai nos ajudar a chegar mais perto de Deus. Quando você crê em Jesus, quando você crê na palavra, na Bíblia, você tem força para vencer. E quem que nós lutamos? A partir do momento em que nós começamos a buscar a Deus, o inimigo vai se levantar contra nós, porque ele não quer que ninguém busque a Deus, ele não quer que ninguém se chegue a Deus, porque ele não quer que ninguém alcance a salvação. Então, a primeira coisa que ele vai mexer, que ele vai desestruturar na vida de quem se coloca de pé diante de Deus para buscar, para adorá-lo de verdade, com o coração, não apenas palavras ou mostrar para alguém, porque quando é por fora o inimigo sabe que é só de aparência, então ele vai deixar em paz, porque essa pessoa não vai incomodar, essa pessoa não vai mostrar diferença e ao mesmo tempo ela não vai conseguir a salvação, porque ela não é pelo que a gente faz por fora da gente, ela é pelo nosso interior, pelo que sai de dentro de nós, sabe? A vontade, o desejo de realmente servir e agradar a Deus. Não para alguém ver, não para ser visto, mas porque você sabe que Ele está te vendo. Independente de alguém estiver com você, vendo o que você está fazendo ou não. Mas você está ali com Deus. Se você ora, se você busca, se você clama no oculto, no escondido, onde ninguém vê, significa muito isso, porque mostra que você não está fazendo para ser visto. E o inimigo, ele vê quando o homem, quando a mulher decide, sabe, buscar de verdade, de coração, de alma, e se põe ali naquela posição de crer, de confiar em Deus. Então, esses o incomodam o inferno, e aí ele vai se levantar contra. E a maior arma principal que Deus deixou para nós é a fé. A fé, quando nós colocamos a nossa fé em ação, quando nós decidimos acreditar de verdade, nós conseguimos vencer o inimigo, porque a nossa luta é contra ele. É só pelo simples fato de você querer ir para o céu, querer conhecer a Deus e chegar nesse caminho eterno com Jesus. Então o inimigo vai se levantar, porque ele já perdeu a oportunidade e ele não quer que ninguém mais tenha. Então, resumindo, não adianta tentar viver sem Jesus e a sua palavra, porque a fé vai ser o começo de tudo, a base, a porta aberta
para a vida eterna e uma vida de verdade com Ele. O começo de uma relação com Jesus. E para você que não ainda tem essa firmeza, eu te convido a deixar tudo, esquecer de tudo e só pensar em Jesus e buscá-lo, pedir a Ele. Se você não tem fé, peça a Ele. Se você não tem firmeza ainda, se você se encontra fraco, busque ao Senhor, clame, não desista não. Quanto mais você busca, mais força Ele te dá, porque Ele nos ama e Ele nos quer. Por isso que Ele permite que a gente conheça, que a gente tenha acesso à sua palavra, porque Ele quer alcançar a todos. E para terminar, crer não é ser perfeito, é dar o primeiro passo e depois outro e outro, sempre apoiado nele. Amém? Graças a Jesus. Este foi mais um vídeo. Espero que você tenha gostado. Que o Senhor Jesus venha te abençoar, te ajudar nessa jornada e que você venha confiar nele, porque vale a pena. Fica com Deus. Até o próximo.